Beleza. Então, agora, oficialmente, né? Bom dia. Vamos dar início hoje à nossa primeira webconferência, ou seja, a webconferência é uma aula do tipo síncrona, porque ela vem de sincronização. Nesse momento, vocês estão sincronizados comigo, ou seja, vendo ao mesmo tempo. Então, nesse período letivo, nesse período de 2021/1, nós vamos ter dois tipos de aulas, como eu havia escrito lá para vocês. Aulas do tipo síncronas, como essa que vocês estão vendo hoje, ou seja, através de videochamada, em tempo real, né? E as aulas do tipo assíncronas, que são as aulas gravadas, tipo aquela que vocês assistiram aos vídeos, né, que estavam postados nos 2 primeiros dias de aula. Nossas aulas acontecem sempre no período da manhã, né? Nas segundas-feiras, elas são as 2 últimas, e nas sextas-feiras, elas são as 2 primeiras. Em virtude disso, eu optei por trabalhar da seguinte forma. Na segunda-feira, nós faríamos as webconferências, ou seja, as aulas síncronas, e nas sextas-feiras a gente faria, então, as aulas gravadas, né? Ou as web-aulas, como eu denomino, que são as aulas assíncronas. Tá? Então, deu para entender bem esse conceito? Eu não sei se vocês já conhecem, eu imagino que sim, né? Isso vem sendo tratado há vários ciclos atrás, mas em que esse ciclo, particularmente, obriga não só os professores, né, mas também aos alunos que participem das aulas nos tempos inseridos de acordo com o calendário acadêmico, de acordo com o horário e calendário acadêmico. Ou seja, então nossas aulas são segundas e sextas-feiras, tá? Beleza? Antes de dar outros esclarecimentos, eu gostaria de falar sobre como que vão funcionar as nossas atividades no sistema SIGA. Tá? Então, para isso, eu vou precisar compartilhar a tela. Né? Vou compartilhar, então, a tela inteira aqui. Ok? Então, no sistema SIGA, eu sei que vocês, de repente, já conhecem, né? Mas, ainda assim, no sistema SIGA, como que vão funcionar, né? Deixa eu fechar essa tela aqui. Aqui nós temos o sistema SIGA da disciplina de vocês, né? Aqui vão aparecer, esse é o conhecido mural, né? Onde vão aparecer as informações de prévias de cada aula, ou informes necessários, tá? Aqui vai ter a descrição do tipo da aula que vai ter, né, nessa data, né? Por exemplo, na nossa primeira aula, de 3 de maio, ela foi assíncrona, ou seja, ela foi uma web aula gravada. Quando vocês visualizarem dessa maneira, webconferência, tá? Ou síncrona, que é o caso de hoje, tá? A gente vai ter uma situação em que a aula vai ser ao vivo, tá? Do tipo que a gente está vendo agora. Espera aí. Vocês podem verificar que todas as aulas já estão previamente programadas até o final, né? Ou seja, basta olhar em cada data qual o tipo de aula que vai haver. As atividades ou as listas de exercícios vão estar aqui em tarefas, tá? Eu sei que você já deve ter olhado lá e tal. E elas estão divididas, a princípio, em 2 unidades, né?
Unidade 1, onde a gente vai tratar sobre exercícios de contabilidade rural voltadas à contabilização agrícola, tá? E na unidade 2, a gente vai tratar sobre exercícios de contabilidade voltados à pecuária, tá? E aí, como que vai funcionar? Para que servem essas listas? Bom, as listas, né, eu vou precisar que vocês façam elas, e elas vão contar de duas formas, tá? Elas vão contar como participação em aula, então vai ter uma nota lá de participação, tá? E essa participação vai corresponder aos exercícios que vocês apresentarem, tá? Então, por exemplo, aqui na lista 1 tem, se não me engano, 4 exercícios, da mesma forma que na lista 2. Então, para a unidade 1, vocês vão precisar fazer os exercícios que constam nessas duas listas, tá? Para contar não só como presença, não só como participação, mas contar também como uma segunda nota da unidade 1. Tá? E a unidade 1, além das listas de exercícios, vai ter uma nota correspondente à avaliação, ok? Que vai ser passada depois, tal, para ser resolvida, por exemplo, no final de semana e entregue na segunda-feira. Tudo bem? Então, se vocês olharem, se vocês clicarem aqui para baixar a lista 1, né, e abrirem a lista 1, vocês vão perceber aqui, né, que vai ter, né, a descrição do tipo da empresa, né, e todas as informações necessárias para o cálculo dos custos de produção. E por que eu falo de custos de produção? Porque a nossa contabilidade rural, ela, na verdade, ela é uma extensão da contabilidade de custos. Ou seja, contabilidade de custos é como se fosse um pré-requisito para essa disciplina, tá? Essa pontuação que vocês estão vendo aqui, ó, é uma pontuação padrão de todas as listas de exercícios. Mas a soma das duas listas, obviamente, vai ser maior que 0,5 por exercício. A soma das duas listas vai valer 10. Ou seja, essa unidade 1, né? E aí nós podemos vamos apagar essa data aqui, que não tem muito sentido, né? Então, essa unidade 1, tá? Ela vai ter, como eu falei, duas notas avaliativas. Uma que corresponde à avaliação propriamente dita e às listas de exercícios. Tá bom? E como é que vai funcionar as aulas? Bom, as aulas, como eu falei, elas vão ser de dois tipos. Elas vão ser do tipo webconferências, que são aulas onde a gente vai discutir ao vivo, né? Onde vocês vão participar ao vivo. E as web aulas gravadas, onde vocês vão ter acesso ao vídeo e vão poder assistir. E aí eu gostaria, né, se possível, que vocês fizessem uma gentileza, que ao realizarem a visualização dos vídeos lá no canal, que fizessem a inscrição, tá? Que curtissem os vídeos, porque através das curtidas de vocês e da inscrição de vocês, eu vou poder perceber que se vocês estão participando, ou seja, se vocês estão visualizando os vídeos que são postados lá. Então, eu vou precisar, mais uma vez, que vocês se inscrevam naquele canal que está lá, no canal dos vídeos, que curtam o canal, tá? Para que eu possa depois acompanhar a participação de vocês. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tranquilo?
A segunda avaliação, a segunda unidade, perdão, vai ser da mesma forma. Vão ter duas notas. Já respondo. Uma correspondente à avaliação da unidade 2 e a outra, segunda nota, correspondente às listas de exercícios da unidade 2, ok? Então, cada unidade, como eu falei, vai ser composta de duas notas. Uma correspondente à avaliação e a outra correspondente às resoluções das listas de exercício. Com relação à data de entrega da primeira lista de exercícios, né, ou das listas em geral, aqui eu marquei, por exemplo, ó, se vocês visualizarem aqui o período de entrega, está previsto para 1º de julho, tá? Dessas listas da unidade 1, que provavelmente deve coincidir, né, com a primeira avaliação da unidade 1. Tá? Aqui está marcado 28 de maio, mas a data de entrega vai ser no dia 1º de julho, que coincide com a entrega das listas de exercícios. Tá? Mas eu vou deixar escrito aqui, tá? Que vocês vão precisar entregar a avaliação, que vocês vão precisar entregar as listas de exercícios, tá bom? E aí, no dia 28 de maio, então, nós temos a nossa primeira avaliação, e aí, em seguida, nós damos entrada na segunda avaliação. Eu estendi o prazo para a entrega da primeira lista, assim como a entrega da segunda lista, para que dê tempo suficiente para que vocês possam entregar as listas resolvidas, tá bom? Então, por isso que ela está excedendo o prazo da entrega da lista, está excedendo a data da primeira avaliação. Tá? Beleza? Alguma dúvida a mais? Não? Tranquilo? Alguma dúvida com relação à contabilidade de forma geral? Todo mundo domina bem? Todo mundo tem alguma dificuldade? Todo mundo conhece ou já estudou contabilidade de custos? Vocês podem abrir o microfone e responder, não tem problema. Não precisa ser somente pelo chat, tá? Quando a discussão está aberta assim, vocês podem abrir o microfone e responder. Pode falar. A matéria não é difícil, a questão é que a gente tem que lembrar da contabilidade lá do primeiro semestre, mas depois que a gente lembra, é só continuar fazendo, né? Isso. Contabilidade, gente, não é difícil, tá? O modus operandi, ou a forma de trabalho, é basicamente a mesma, tá? Claro, você tem que lembrar da contabilidade que você viu lá no primeiro semestre, certo? Mas uma vez que você, né, faça os exercícios, refaça os exercícios, você vai pegando o jeito de fazer e vai aprendendo a resolver cada um deles. Pode falar. Eu estava assistindo seus vídeos e tem que fazer razonete. E nas últimas aulas que a gente tivemos presencial, a gente fazia cultura temporária só, não precisava fazer os razonetes. Fazia pré-venda e produto agrícola e DRE, não precisava dos razonetes. Eu aprendi assim. Contabilidade é muito difícil, sim. Você chegou até a aula comigo, não? Não, né? Ou teve? Cheguei sim, você me deve meio ponto. É verdade. Ah, é? Tá bom. Seguinte, ó, por que mudou a metodologia? Porque a gente precisou resolver
de uma outra forma essa questão de resolução de exercício. A gente não tem mais o quadro. Tá? Então, como a gente faz? A gente tem que resolver usando o Excel. E aí, a forma de resolução que funciona muito bem no Excel é através dos razonetes. Tá? E você vai ver que vai acabar sendo mais fácil de resolver usando essa metodologia. Mas você tocou num ponto interessante, tá? Que é o quê? Quais os relatórios que normalmente eram pedidos, né? Então, a gente trabalha nessas aulas 3 relatórios, né? Balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa, né? E o demonstrativo do resultado de exercício, tá? Então, basicamente, a estrutura dos exercícios, assim como eu imagino que vocês estão vendo aqui, ela vai ser de um balanço inicial, tá? A estruturação dos razonetes, ou a montagem dos razonetes, né? Para a contabilização, usando débito e crédito, ok? Vai ter um balanço pré-venda, né? Onde a gente vai fazer os lançamentos aqui, vai colocar os resultados das contas aqui, né? Vai ter uma conta de banco, que vai funcionar mais ou menos como se fosse um demonstrativo do fluxo financeiro, ou fluxo de caixa, tá? E, obviamente, que depois de produzido e colhido, a gente vai fazer a venda, tá? E ao fazer a venda, nós vamos ter que emitir os 3 relatórios contábeis, que é DRE, DFC e balanço pós-venda. Então, os exercícios basicamente vão ser assim: balanço inicial, contabilização, balanço pré-venda ou balanço antes da venda, DFC pré-venda, a comercialização ou a venda, por assim dizer, a demonstração do resultado do exercício, o demonstrativo de fluxo de caixa e o balanço pós-venda, ou balanço final. Ok? Professor, Sim? o senhor vai disponibilizar esse Excel para nós? Todas as aulas, boa pergunta, todas as aulas, além de ter o vídeo, isso inclui essa aula aqui, né? Além de ser disponibilizado o vídeo para vocês visualizarem no YouTube, é anexado também o exercício que é discutido na aula. Então, você vai poder assistir, né, o vídeo da aula e ver o desenvolvimento daquele exercício que você vai ter em mãos posteriormente. Tá? Ou seja, você vai ter acesso ao exercício e vai poder assistir a aula e ver como que ele foi desenvolvido. Tá bom? Tá bom. Alguma outra pergunta? Eu posso mandar os exercícios, as tarefas, tudo no Excel, né? Não, Pode, pode. Vocês sabem como posta lá no Siga? Sabem, né? é só adicionar lá na caixinha, né, que pede. Então, você está vendo aqui, né? Você vai em tarefas, aí você vem aqui, eu acho que não sei se aparece assim para vocês. Aqui não está aparecendo ainda porque não tem. Deixa eu ver aqui, de uma outra turma. Acho que deve aparecer assim para vocês, ó.
Acho que mais ou menos assim, né? Deixa eu ver se é assim. Acho que aparece mais ou menos assim, né? Aí você vem aqui, escolhe o arquivo, manda, né? E ele aparece mais ou menos assim, né? Acho que é isso. É isso, né? Certo? Certo. E aí o que que acontece? Para mim, aparece essa telinha aqui, aí eu tenho a opção de corrigir esse exercício, né? E dar uma nota aqui, você pode fazer os comentários que você quiser aqui, e eu faço os comentários aqui, tá? E aí dou uma nota, ou digo se está tudo ok e tal. Lembrando que uma vez que você posta o exercício aqui, né? Se caso você precise repostar, você faz o mesmo procedimento, escolhe o arquivo, põe ele aqui e envia. E aí o professor vai receber sempre o último que você postar. Certo? Professor, ontem a professora pediu pra gente enviar uma atividade para ela, né? Aí quando Certo. eu enviei, não tinha opção de mandar novamente. Então, aí você tem que pedir para ela ativar uma caixinha que se chama permitir novo envio. Ah, tá. Você fala para ela, eu preciso enviar de novo, tá? Tá. Porque toda vez que o professor faz toda vez que o professor posta uma atividade, ele tem que vir nessa tela aqui, ó, tá? E marcar essa caixinha aqui, ó, permitir novo envio. Isso faz com que você possa enviar várias vezes que você quiser. Mas essa tela só aparece para o professor, tá? Não tem como você visualizar. Então, por isso que você tem que pedir para ela alterar nessa caixinha ali. E aí você vai poder enviar novamente o exercício. De outra forma, você tem acesso ao e-mail dela, não tem? Você pode enviar pelo e-mail. Sim. Ela deve receber também. Ok? Então, eu imagino que vocês devam ter assistido, como eu falei, né? Essa primeira aula aqui, né? E ter visto os slides correspondentes à questão da contabilidade rural. Ficou alguma dúvida com relação aos slides? Não, para mim tá tranquilo. Alguém mais? Não? Tudo bem? Então, olha só, vocês devem ter visto esses slides aqui, né? Que fala sobre os 3 grupos distintos de propriedades rurais, né? Que basicamente são agricultura e pecuária, né? Algumas características das atividades rurais que eu comentei lá, né? Formas de exploração, pessoa física e jurídica, diferentes entre ano agrícola e exercício social, né? Então, o exercício social, de acordo com a questão da contábil, ele se inicia em janeiro e termina em dezembro. Na produção agrícola, ele funciona de acordo com a produção, tá? Então, ele pode começar num ano e terminar no outro, no caso da soja. Fala também sobre culturas temporárias. O que são culturas temporárias, né? São aquelas culturas que você planta e colhe dentro de um prazo de 12 meses, ou de curto prazo, menos de um ano, tá? Como se contabiliza as culturas temporárias? São contabilizadas no ativo circulante, lá no balanço patrimonial, né? Como se fosse um estoque em andamento, no momento do plantio, né? Até o momento da colheita. Depois que você colher, aí você transfere isso para uma outra conta que se chama produto agrícola, que vai indicar que o estoque está finalizado, ou seja, que o produto está acabado.
Durante o processo de plantio, né, a gente computa os custos, ou registra os custos que são direcionados à cultura, como sementes, fertilizantes, mudas, mão de obra, energia elétrica, encargos, combustíveis, tá? O conceito de custo, basicamente, é todo o gasto que é identificado diretamente à cultura. Então, todos aqueles gastos que não são identificados com processos de produção, por assim dizer, né, são denominados de despesa, tá? Isso para efeito de plantio, tá? Então, todos os custos são classificados numa conta chamada de cultura temporária. E as despesas, elas são classificadas em contas separadas e depois registradas na demonstração de resultado. Na colheita, os custos são classificados ainda na cultura temporária e gastos de armazenamento, ou custos de armazenamento, são classificados como despesa, porque normalmente os gastos de armazenamento ocorrem depois que você colheu a produção. E esse seria o fluxo contábil, não sei se vocês estão vendo bem aí. Então, esse seria o fluxo contábil da cultura temporária, né? A gente tem aqui a parte da formação da cultura, quando a gente está plantando, adubando, né? Colocando sementes no solo, calcário, né? A depreciação das máquinas que são utilizadas no processo de produção, do plantio, irrigação, herbicidas, produtos químicos. Então, todos esses itens aqui são classificados como custos e são classificados ou registrados numa conta de razonete denominada de cultura temporária, ativo biológico e o tipo da cultura, por exemplo, cultura da soja. Por que é chamado de ativo biológico? Porque, segundo a normatização contábil, esses ativos, né, sejam eles sementes ou bovinos, suínos, aves, equinos, etc., são classificados como ativos vivos. Então, existe uma normatização contábil que diz que você deve registrar esses tipos de ativo como se fossem ativos biológicos, ou seja, ativos vivos, do ponto de vista biológico, né? Os gastos referentes à colheita também são classificados nessa mesma conta, do ativo circulante, cultura temporária, em formação ou estoque em andamento, né? E a contrapartida desses lançamentos de custos aqui vai ser normalmente caixa, banco, se for à vista, né? Se for uma aquisição à vista, e se for uma aquisição a prazo, aí a gente vai abrir um razonete lá no passivo, denominado de contas a pagar ou impostos a recolher, etc. Então, esse é o processo de plantio, de estoque em andamento. Depois que é finalizado o processo de plantio, né, vem a parte do produto acabado, ou produto colhido, né? E aí a gente transfere dessa conta, como vocês estão vendo aqui, ó, a gente transfere dessa conta para onde? Para a conta de produto agrícola, que vai indicar que o produto está finalizado, pronto para venda. E aí ele vai ter outros custos, como, por exemplo, de beneficiamento, acondicionamento, envasamento, tá? Que é o processo de embalagem, tá? E aqui não se enquadra a questão do armazenamento, tá? Armazenamento não é tratado como custo, mas sim como despesa. E aí, quando a gente vende o produto, finalmente, a gente transfere do produto agrícola para a demonstração de resultado. Estão vendo a seta aqui, ó? Indicando o quê? Que esse produto foi tirado do estoque e agora ele está sendo direcionado para onde? Para
o resultado, para o cálculo do resultado, que vai depois de deduzidos os custos e as despesas, né, do período, como despesas administrativas, de vendas, despesas financeiras, vai proporcionar o que a gente chama de lucro operacional, né, depois que você deduzir todas as despesas, e lucro bruto, depois que você deduzir ou descontar o custo do produto vendido. E depois que você descontar os demais impostos, como imposto de renda, contribuição social, a gente vai encontrar o lucro líquido. Tá? Então, essa é a dinâmica que a gente vai ter nas aulas, né? Essa dinâmica a gente chama de fluxo contábil. Tá? Ou seja, a gente vai ter que plantar ou produzir, né? Colher, e depois do produto colhido a gente vai vender esse produto. E aí a gente vai gerar os relatórios contábeis, como DFC, DRE, balanço, e assim finalizar os exercícios. Ok? Lá naqueles vídeos, ainda voltando nos vídeos, né? Eu também deixei um textinho que fala de forma mais detalhada como que é esse fluxo contábil, né? Como que ele acontece? Porque esse fluxo contábil envolve também o quê? Envolve também a questão da depreciação, tá? E na atividade rural, por assim dizer, a depreciação das máquinas e equipamentos, ela tem que seguir uma espécie de padronização, né? Você tem que calcular a depreciação das máquinas e equipamentos, e se elas estiverem relacionadas ao processo de produção, você tem que classificar a depreciação da máquina como se fosse um custo aqui, ó, da cultura temporária. Então, aqui mais uma vez o gráfico do fluxo contábil, né? E depois vai falar um pouco sobre as culturas permanentes, mas essa parte aqui a gente vai deixar para falar mais lá na frente, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar com culturas temporárias. Deixa eu ver aqui. Com relação à depreciação, como eu falei para vocês, tá? As depreciações só acontecem, no caso das máquinas e equipamentos, no momento em que elas estiverem o quê? Operando, tá? Antes disso, a gente não faz a depreciação das máquinas. Com exceção da seguinte situação: uma vez que as máquinas começarem a operar, né? E porventura elas estiverem paradas, a gente tem que fazer o cálculo da depreciação da máquina parada, ok? Então, por exemplo, existem dois tipos de raciocínio de cálculo de depreciação no fluxo contábil. O primeiro é quando a máquina está em movimento, então a gente calcula a depreciação por hora dessa máquina em movimento, e quando ela estiver parada, a gente calcula a depreciação fixa, ou constante, ou linear, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no caso da soja. A gente sabe que durante 6 meses, que é mais ou menos o ciclo da soja, as máquinas estão em funcionamento. Então, nesse período, a gente calcula a depreciação por hora, ou seja, baseada na quantidade de horas trabalhadas na máquina. Quando a máquina para dentro do ciclo de depreciação da cultura e tal, depois de colhida a produção e tal, a máquina for parada lá no barracão, a gente tem que fazer o cálculo dessa máquina pelos períodos em que ela estiver em estado parado, ou seja, em estado de inação, ou seja, ela não está trabalhando, mas a gente tem que calcular a depreciação mesmo assim. E aí a gente calcula uma depreciação fixa, ou seja, a gente aplica uma taxa de depreciação, por exemplo, de 10%, que é uma depreciação
padrão para as máquinas e implementos agrícolas. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Então, repassada essa primeira parte, né? Vamos falar um pouco, então, sobre a questão das listas. Tá? A nossa aula, a partir desse momento, ela vai se dedicar a buscar resolver as listas de exercícios. Tá? Então, eu vou estar resolvendo as listas de exercícios, tanto nas web conferências, quanto nas web aulas gravadas, para orientar vocês a como resolver. Certo? Então, veja, aqui nós temos a primeira lista da unidade 1, tá? Que tem essa primeira empresa aqui, né? E tem todas as informações disponíveis para a resolução do exercício. Veja, eles vão seguir um tipo de padrão de resolução. Vai ser informada a área em hectares, vai ser informado o custo de arrendamento, vai ser colocada a representação do capital inicial, como depósito bancário, trator, colheitadeira, e aí a gente tem que calcular o balanço patrimonial inicial aqui, tá? E depois fazer as movimentações do período, ou seja, fazer os lançamentos do período. Sempre utilizando o quê? Sempre utilizando os razonetes, tá? E depois que a gente tiver feito os lançamentos, a gente vai puxar os relatórios contábeis. E calcular o quê? Calcular os impostos, calculando sempre a receita, o custo e as despesas, ok? E aí, para ajudar vocês nessa parte inicial, né, eu resolvi, para a aula de hoje, buscar iniciar a resolução da empresa agrícola Fazenda Colorado, que é o exercício 2 dessa primeira lista aqui. Ó. Tá? Então, nesse vídeo, ou nessa aula, né, por assim dizer, a gente vai estar resolvendo esse exercício aqui. Ó. Tá bom? E aí, como que vai ser essa resolução? Bom, ela vai ser toda desenvolvida aqui no Excel. Tá? Aqui eu já tenho todos os razonetes prontos, para evitar esse tempo de ficar montando aqui, copiando o razonete e tal. Eu já deixei tudo pronto, só para a gente preencher e fazer todo o raciocínio de débito e crédito para cada um deles. Que eu vou ir comentando e tal, e vou fazendo. E à medida que eu for resolvendo o exercício, eu vou pintando aqui, ó, para vocês verem qual que é a parte que a gente desenvolveu, tá? Perguntas? Dúvidas até aí? Lembrando que essa aula aqui está sendo gravada pelo Google Meet, então logo ela esteja disponível, eu vou postar no YouTube e vocês podem assistir por lá. Tudo bem? Tudo bem. Perguntas? Não? Então vamos lá. A empresa Fazenda Colorado, que é essa empresa que a gente vai resolver aqui, tá? Prestem bastante atenção nessas informações que são iniciais aqui, ó. Como, por exemplo, a quantidade de hectares plantados, tá? Então, quando a gente começa a produzir, a gente precisa essencialmente de dois tipos de capital. A gente precisa de terra, né? E a gente precisa de recursos financeiros. Então, dois tipos de capital. O capital financeiro e o capital de trabalho, que é a terra. E além desses dois, né, tipos de capital, o capital financeiro pode ser representado através de um capital de trabalho, que são as máquinas, como tratores e colheitadeiras, pulverizadores e tal, que tem, né, o seu tempo de vida útil, ou seja, quantas horas eles podem trabalhar
até, por exemplo, apresentar algum tipo de defeito, né? Ou até ter a sua vida útil interrompida, por assim dizer, né? E esse tempo de vida útil a gente considera para efeito de depreciação, tá? Ou seja, então, se eu tenho um trator avaliado contabilmente em 600 mil, com uma vida de 20 mil horas, então eu sei que esses 600 mil vão depreciar em 20 mil horas. Então, se eu pegar esses 600 mil aqui e dividir pelas 20 mil horas, eu vou ter o valor de depreciação por hora para o trator. Da mesma forma que eu vou ter para a colheitadeira. E isso a gente vai fazer lá no Excel. Tá bom? Bom, então essas informações iniciais aqui, ó, depósito bancário, tratores, colheitadeiras e a área e o custo de arrendamento são as nossas informações iniciais. Tá? Essa área aqui, ela está descrita como 5 mil hectares e descrito também que tem um custo de arrendamento, porque essa área é arrendada. Eu posso também ter a área própria, tá? E aí, quando eu tenho a área própria, eu não vou ter esse tipo de depreciação da área, ok? O que normalmente acontece em termos de depreciação ou, né, exaustão é quando você tem, por exemplo, a pastagem, e aí você cultivou essa pastagem e, obviamente, aí você tem um processo de consumo da pastagem e, posteriormente, depreciação. O que não é o caso aqui, né? Então, a área pode ser de dois tipos, pode ser própria ou pode ser arrendada. E nesse caso aqui, como a área é arrendada, ela tem um custo de arrendamento, esse custo de arrendamento entra como o primeiro custo de produção. Ou seja, para produzir a cultura que essa empresa desenvolve, né, que é a cultura de soja, ela vai precisar arrendar 5 mil hectares. Então, esse é o nosso primeiro custo de produção. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a estruturação inicial desses ativos e desse custo de arrendamento lá no Excel. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer em todo exercício é identificar o quê? O balanço patrimonial inicial. Ou seja, eu vou aqui no exercício e vou verificar quanto que a empresa tem de depósitos bancários. E aí eu vou lá no banco e coloco lá os 2.800.000, tá? Depois eu vou verificar que ela tem tratores avaliados em 600 mil. E provavelmente ainda não sofreram depreciação, porque não começaram a produzir, né? E colheitadeiras avaliadas em 900 mil. Então eu vou lá e preencho colheitadeiras avaliadas em 900 mil. Tá? Somo esses itens todos aqui e vou ter o total do ativo. Nesse primeiro momento, o nosso passivo, né, ou as nossas obrigações, elas ainda não existem, porque eu não movimentei a empresa. No entanto, a soma do banco mais esses outros ativos aqui representa o meu capital inicial. Então, o meu capital inicial, ou seja, aquilo que eu disponho para começar a produzir, é de 4.300.000. Que são as colheitadeiras que eu já comprei, os tratores e o valor que eu tenho depositado em banco. Então, esse é o nosso balanço inicial, ou nosso patrimônio inicial, de 4.300.000. E à medida que eu for produzir, plantar, colher, vender, meu patrimônio tende a aumentar, tá? Mas para isso eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar comprar itens a prazo ou à vista, né, para poder iniciar o processo de produção.
E aí depois, logicamente, depois de produzido e vendido, eu vou efetuar o pagamento dessas obrigações. Tá? Como eu falei, a nossa área de produção é de 5.000 hectares e o nosso custo de arrendamento é de R$ 500 por hectare. Então, para saber o meu custo total de arrendamento, né, eu vou abrir aqui, então, Razonete, né, e vou calcular aqui o meu custo de arrendamento. Né? Lembrando que, se vocês pensarem lá em termos de débito e crédito, cada razonete tem sempre um lado esquerdo e um lado direito. Né? O lado esquerdo é o lado de débito, onde a gente registra os débitos, e o lado direito é onde a gente registra os créditos em cada razonete. Tá? E cada razonete representa também uma conta. Ou seja, aqui eu tenho, por exemplo, a conta do ativo circulante, que refere-se a esse grupo aqui. Esse grupo aqui. E a conta que eu estou me referindo é a conta de banco. E como eu tenho um saldo inicial de banco aqui, eu vou colocar SI, que quer dizer saldo inicial, e vou lançar lá, ou vou registrar, né, os 2.800.000, que representa o meu saldo inicial bancário. Ou seja, eu vou começar a desenvolver o meu exercício com um saldo de 2.800.000. Lembrando também que eu tenho tratores como ativos, também com saldo inicial, né, de 600.000. E tenho também colheitadeiras de saldo inicial de 900.000. Né? E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. Quando são contas de ativo, que vocês virem aqui aqui é ativo circulante. A ANC aqui é ativo não circulante imobilizado, que representa esse grupo aqui, ó. Tá? Então, quando vocês verem aqui contas do ativo, e aí eu deixei elas em amarelo justamente para chamar a atenção de vocês, vocês podem ver que o saldo dessas contas é positivo. Como são contas do ativo, e tem saldo positivo aqui, nesse caso, elas estão do lado esquerdo. Por que elas ficam do lado esquerdo aqui? Isso representa positivo. Porque o lado do ativo, se você olhar aqui no balanço patrimonial, ele está no lado esquerdo. Então, se for uma conta do ativo, os saldos positivos estão no lado esquerdo. Já quando a gente trata dos passivos, passivo, 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 onde que está o passivo aqui no balanço patrimonial? Está no lado direito do balanço, né? Isso significa dizer o quê? Que as contas do passivo, quando tiverem saldo aqui na direita, vão ter saldo positivo. E que todos os saldos, ou todos os lançamentos, perdão, saldos não, né? Todos os lançamentos estiverem aqui, do lado esquerdo, vai significar uma redução desse saldo do lado direito. Da mesma forma que no lado do ativo, todas as vezes que tiver um lançamento aqui no lado direito, vai representar uma dedução ou uma redução do saldo positivo das contas do ativo. Professor? Tá? Sim? Aqui está, em bancos, 2.800.000. Aí foi comprado os tratores de 600.000. Eu preciso creditar o banco também ou eu posso deixar assim? Esses tratores e essas colheitadeiras você não comprou agora. Ah, tá. Já tinha, então. Ele já tinha adquirido anteriormente. Mas se você considerasse, né, que ele tivesse um capital de 4.300.000, tá vendo aqui, ó? E aí ele fosse comprar trator e colheitadeira, aí você precisaria acreditar aqui, porque ele faria uma movimentação de gastar o dinheiro do banco
para comprar trator e colheitadeira, tá? Então é como se a gente tivesse pulado essa parte, ou seja, ele já executou essa operação de compra. Então o saldo bancário dele é apenas de 2.800.000 e agora ele já tem os ativos, tratores e colheitadeiras, entendeu? Então ele já executou esse movimento que você pensou aí. Então a gente parte dessa posição aqui, ó, tá? Pode falar. Não, já entendi, já. Eu achei que ele estava comprando, mas ele já... Não, ele já comprou no movimento anterior, tá? Ok. Então os ativos já vão constar aqui como se fossem ativos iniciais ou do processo inicial, ok? Bom, então a soma desses 3 ativos aqui, eu mostrei para vocês que representa o capital, certo? E o capital está onde? Está no passivo dentro do patrimônio líquido, certo? Então eu tenho que abrir um razonete aqui, também com saldo inicial de quanto? Um saldo inicial de 4.300.000, justamente para representar a soma desses 3 ativos. Tá? Veja, a conta de capital aqui ela tem um saldo positivo. Positivo do lado direito. Por quê? Porque ela está no passivo. E no passivo, as contas que têm saldo no lado direito representam um saldo positivo. Representa uma dívida? Sim. Representa uma dívida, sim, para com os sócios, tá? Porque eles investiram o capital na empresa através do depósito bancário que possibilitou a compra desses 2 ativos aqui, tá? Tratores e colheitadeiras. E aí, aproveitando o gancho, já que eu estou comentando desses 2 itens aqui, tá? Eu separei aqui, em cima das contas de tratores e colheitadeiras, eu separei um espaço aqui para colocar a vida útil do trator e da colheitadeira. Que eu peguei aqui, ó. Vida útil do trator, 20.000 horas. Então eu venho aqui e coloco 20.000 horas. Certo? E a vida útil da colheitadeira, que eu deixei colocado aqui no exercício, é de 10.000 horas. Isso significa dizer o quê? Isso é uma informação para a gente calcular a depreciação por hora, ou custo hora, do trator. Tá? E como é que eu calculo o custo hora do trator? Eu pego o valor do ativo e divido, né, pela sua vida útil. Então, o custo hora do trator é de R$30, tá? E o custo hora da colheitadeira será de R$90. Então, cada hora que o trator trabalhar, a gente vai multiplicar por 30 para saber o valor daquela hora gasta em reais, certo? Então, se ele trabalhar 10 horas, vou pegar 10 horas e multiplicar por 30 para saber o custo da depreciação daquele maquinário. No caso do trator, certo? Mas continuando aqui, né? A gente tem uma outra informação adicional, que é de que foi arrendado 5.000 hectares ao custo de arrendamento de R$500 por hectare. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou ter que abrir, né, a minha conta de ativo circulante, cultura temporária, informação da soja, né? E vou ter que registrar aqui o custo de arrendamento, tá? Que vai ser o meu primeiro custo. Então, vendo aqui no passivo circulante, que tem uma conta chamada arrendamento a pagar, então é nessa conta aqui que eu vou registrar o custo de arrendamento. Então, eu vou registrar lá o custo de arrendamento multiplicando 5.000 hectares pelo custo em reais por hectare. Então, a minha obrigação, o meu custo de arrendamento, ou a minha obrigação a pagar de arrendamento, para essa produção vai ser de 2.500.000.
Onde que eu vou lançar esse custo de arrendamento? Então, aqui eu registrei a dívida, a crédito. Então, a contrapartida dele vai ser um débito. Débito de quem? De cultura temporária. Então, veja, débito e crédito, né? Então, a gente está abrindo uma conta do ativo circulante, uma conta temporária do ativo circulante, para começar a produzir soja. E o nosso primeiro custo de arrendamento o nosso primeiro custo, por assim dizer, é o custo de arrendamento, em 2.500.000. Isso provoca o quê? Uma dívida a pagar de arrendamento de 2.500.000. Que a gente vai pagar quando? A gente vai pagar ao final da colheita e após a comercialização, após a venda. Ok? Entenderam esse lançamento inicial? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, seguindo aí. E aí vai começar o período, né? Ou seja, vão acontecer as movimentações, que são as aquisições de sementes, adubos, fertilizantes, inseticidas, todos os insumos que a gente precisa para produzir. Então, vamos fazer esses primeiros 4 lançamentos aqui. Tá? A gente vai comprar, então, agora semente, né? No valor de 1 milhão, a prazo, né? A prazo, fertilizantes a prazo, inseticida a prazo e, deixa eu ver, adubos a prazo. O que significa dizer a prazo? Significa que a gente não vai tirar dinheiro do banco, tá? A gente vai abrir o quê? A gente vai abrir uma conta de passivo direcionada a fornecedor. Porque esse fornecedor vai nos fornecer a semente, o adubo, o defensivo, o fertilizante, inicialmente, e a gente vai pagar depois de vender a produção. Então, a gente vai movimentar não o banco nesse primeiro momento, mas a gente vai movimentar o quê? Uma obrigação a pagar. Então, veja, aquisição de sementes. Quando eu adquiro sementes pelo valor de 1 milhão, significa que eu vou gerar uma obrigação a pagar e vou colocar essa semente aonde? No estoque. Então, tem que ter 2 razonetes. Um para sementes, certo? Gerando uma obrigação com fornecedores. E uma outra conta de razonete para o quê? Estoque. Eu vou colocar minha semente no estoque. Percebem, ó? Adquiri semente e coloquei no estoque lá da empresa. Tá? A contrapartida disso é o quê? Uma obrigação a pagar com fornecedores de sementes. Que eu vou pagar quando? Quando vender a minha produção. Não agora. Então, se eu não vou pagar agora, isso não vai gerar movimentação aqui no banco, porque não saiu dinheiro à vista. Tá? Para efeito de demonstração de fluxo de caixa, isso também não vai gerar movimentação. Certo? A aquisição de adubo a prazo no valor de 2 milhões. Tá? Então, mais uma vez, vou fazer lá. Vou abrir uma conta de adubo. Essa conta não tem aqui, né? Não tem problema, não. Vamos lá, vamos pegar aqui. Estoque de adubos, né? E vamos lançar aqui, ó. Aquisição de adubos no valor de 2 milhões e a crédito de
fornecedor de adubo, que também não tem aqui. Então, a gente tem que vir aqui e temos que abrir. Fornecedores de adubos. Tá? No valor de 2 milhões. Todas as vezes que eu fizer um lançamento aqui, vocês vão perceber que eu vou colocando os numerozinhos aqui, ó, tá? Que é para quê? Para orientar vocês de qual que é o crédito e qual que é o débito correspondente. Então, debito aqui estoque de adubo, credito fornecedor de adubo. Depois eu vou adquirir fertilizantes a prazo também por 6 milhões. Então, vou abrir aqui o estoque de fertilizantes. E vou acreditar o quê? Fornecedor de fertilizantes lá. Depois, por último, aquisição de inseticidas a prazo. 9 milhões. Né? Então, vamos lá, 9 milhões. Estoques de inseticidas. R$ 9 milhões. Beleza? Então, fiz todos o quê? Todas as aquisições de insumos. É como se eu fosse lá no armazém, né? Ou contatasse, por exemplo, um fornecedor de insumos e dissesse, ó, eu preciso de X sacas de sementes, preciso de X sacas de adubos, X sacas de fertilizantes, X sacas de defensivos ou inseticidas, manda para mim que eu vou precisar plantar aqui e depois eu te pago ao final da safra. E assim foi feito. Aí é feito um contrato, né, de fornecimento de insumos e gera-se o quê? Uma obrigação a pagar dentro da contabilidade. Em seguida, esse produtor rural ele vai começar a plantar, então. O que é plantar? É ir lá nos estoques, né, e começar a pegar semente, fertilizante, inseticida, adubo e utilizar aqui na formação da cultura. Né? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, o primeiro item aqui utilizado é sementes. Então, do estoque de sementes, ele usou 95% na produção. Então, 95% do estoque de sementes é 95% de 1 milhão. Ele vai vir aqui, né, e vai lançar os 950 mil. Isso quer dizer que vai restar em estoque de sementes 50 mil. Em seguida, ele vai começar a utilizar adubos, 90%. Então, desse estoque aqui de adubo, ele vai pegar 90%, que é o equivalente a 90% de 2 milhões. E vai utilizar aqui na produção. Consequentemente, vai sobrar aqui um saldo ainda de adubo, um estoque de adubo. Em seguida, ele vai usar os fertilizantes, 80% dos 6 milhões. Ele vai vir aqui, né? E vai pegar 80% dos 6 milhões, 80% do estoque de fertilizantes.
e vai lançar aqui, ó. Obviamente vai sobrar um saldo aqui de fertilizantes. E por fim, cadê? Os inseticidas. E vai ser usado também na casa de 80%. Ou seja, vai ser consumido na casa de 80%. Então, 80% do estoque de inseticidas, que é 80% de 9 milhões. Obviamente vai sobrar aqui R$1.800.000. E aí a gente tem o primeiro subtotal aqui, ó, da minha cultura temporária, né? Ou seja, a soma dos custos até esse momento. E é 17.250.000, ok? Perguntas até aí? E aí, tudo tranquilo? Por enquanto, sim. Beleza, então eu vou fazer mais um pedacinho aqui, tá? Estão cansados? Querem parar? Não? Não, pode continuar. Então, vamos fazer todo esse pedaço aqui, né? E aí a gente encerra a nossa aula, tá? E faz o fechamento do balanço pré-venda, ok? Dando sequência, né? A gente já fez esse pedaço aqui, a gente vai agora contratar a mão de obra. Vou pintar aqui de uma outra cor. A gente vai contratar a mão de obra com encargos sociais à vista, tá? Quando é à vista, significa que tem que ter o quê? Um desembolso de dinheiro do caixa ou do banco para a contratação dessa mão de obra aqui, né? E, obviamente, essa contratação de mão de obra também é um custo de produção. Então, a gente vai precisar fazer duas movimentações, a movimentação financeira e a movimentação do custo de produção. A gente não precisa gerar uma conta de estoque para mão de obra. Então, a gente pode vir aqui e lançar direto. A gente pode vir lançar aqui a mão de obra. Então, eu venho aqui e lanço aqui 10. Né? E eu vou lançar também os encargos. Tá? 11. Okay? Então, a minha mão de obra é de 200 mil, certo? Então, eu vou vir aqui lançar 200 mil. E os encargos é de 11% sobre os 200 mil. Então, esse valor vezes 11%. Então, 22 mil aqui. Então, esses dois itens são custos de produção. Como são pagos à vista, tá? Então eu não vou gerar um passivo para poder lançar isso. Eu vou vir aqui no banco. Ó. 10 e 11. 200 e mais os encargos, 22. Beleza? Em seguida, eu vou contratar quem? O agrônomo. Tá? Também o quê? De que forma? À vista. Vocês podem ver aqui que está escrito apropriado à cultura temporária, ou seja, registrado como custo na cultura temporária. Então, vou lá, né? Vou colocar aqui agrônomo, 300 mil, né? E vou pagar isso com o banco. Já que foi a vista. Eu poderia lançar esse agrônomo a prazo para pagar só no final da safra? Poderia.
Tá? Então, para isso, você teria que abrir o quê? Um razonete aqui de obrigações a pagar, né? Ou obrigações com agrônomo, ou né, salários de agrônomos a pagar, para pagar futuramente. E aí não movimentaria o banco nesse primeiro momento. O que não é o caso aqui, né? Que a gente resolveu registrar o pagamento como à vista. O próximo lançamento envolve calcular o quê? A depreciação durante o período de plantio dos tratores e das colheitadeiras. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vai calcular a depreciação dos tratores e das colheitadeiras. Só que para calcular a depreciação, eu preciso abrir o quê? Um razonete, tipo esse aqui, ó. Tá? Esse aqui não precisa. Eu preciso, né, de uma conta chamada depreciação acumulada do trator e depreciação acumulada da colheitadeira. Aqui no exercício está dizendo, ó, que os tratores trabalharam 2.800 horas. Então, horas trabalhadas, 2.800. E as colheitadeiras trabalharam 2.500 horas. Então, aqui, 2.500. Lembrando que essa conta aqui vai ser uma conta redutora, ou seja, eu vou calcular a depreciação acumulada aqui e depois eu vou vir aqui, ó, tá? No balanço patrimonial e colocar lá o valor da depreciação acumulada do trator ou da colheitadeira como conta redutora, ou seja, sinal negativo. Como essa conta é redutora, né, do ativo, veja, ela é uma conta do ativo, né? Então, como ela é uma conta redutora do ativo, ela tem o aspecto de ser o quê? Um passivo. Mas ainda assim ela vai aparecer aqui no lado do ativo. Por que ela tem o aspecto de ser um passivo? Porque ela tem o saldo aqui no lado direito. Do lado do crédito. Por isso que ela tem o aspecto de ser um passivo, mas ela não é. Ela é uma conta redutora do ativo. Mas vamos lá, vamos calcular a depreciação. Eu já calculei o custo da hora do trator, né, dividindo o valor do ativo pela vida útil. Então, achei o custo hora. Então, para achar o valor da depreciação acumulada do trator, basta multiplicar o custo hora pela quantidade de horas trabalhadas do trator. E aí, lançar isso aonde? Como um custo da cultura temporária. Okay? Da mesma forma, eu vou fazer com a colheitadeira. Né? Fazendo o quê? Fazendo o cálculo da depreciação. Ou seja, multiplicando o custo da hora da colheitadeira, que eu encontrei dividindo 900 mil por 10 mil, 90, pela quantidade de horas trabalhadas da colheitadeira. Então, eu vou lá. 2.500 vezes 90. Tá? E aí eu credito aqui e debito aqui na cultura temporária. Estão vendo aqui, ó? Beleza? Em seguida, né, eu vou registrar ainda alguns gastos relativos só que agora com a colheita.
de 200 mil referente a transporte e 800 mil de consumo de combustível. Então, esses gastos aqui são referentes a quê? São referentes à parte de colheita. Então, o meu custo de produção até o momento é de 18.081. E agora eu vou somar, né? Deixa eu colocar aqui para cima. Opa. Então, veja, eu tenho aqui dois gastos de 200 mil de transporte e combustível. Transporte, 200 mil, combustível, 800 mil. Tá? Esses dois itens aqui, né, não está mencionando como eles foram pagos. Então, a gente presume que foram o quê? À vista. Tá? Se fosse a prazo, estaria mencionado aqui, pagos ao final da colheita, o que não é o caso. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai haver uma movimentação no banco, tá? Tanto do transporte quanto do combustível. Okay. Transporte e combustível. Tá? E aí eu fecho aqui meu custo de produção até o presente momento, né? Em 19.081. Então, o custo de produzir 5 mil hectares, né, é de 19.081, considerando todos esses custos incorridos aqui. Tá bom? E aí a gente segue no exercício, e aí tem uma informação de que houve o quê? Perdas de 10% depois que a cultura foi colhida. Como é que eu faço para colher essa cultura aqui, ó? Tá? Para colher, gente, eu preciso transferir esse saldo aqui, tá? Para onde? Preciso transferir esse saldo para produto agrícola, aqui, ó. Indicando que a minha cultura, depois de plantada, já foi colhida. E quando eu faço essa movimentação, eu estou fazendo igual aquele desenho lá que eu mostrei para vocês hoje. Né? Eu tiro da conta de cultura temporária, então essa conta não existe mais. Tá? Ok? E transfiro aonde? Para produto agrícola. Então essa conta aqui é a que passa a existir. 19.081. Então esse foi o meu produto colhido. Tá? E aí, o que aconteceu? Após a colheita, perdeu 10%. Ou seja, durante o processo lá, né, de colheita e tal, aconteceu o quê? Perda de 10%. Essa perda também pode ser no transporte, ao colocar no armazenamento. Então dessa quantidade aqui colhida, né, eu perdi 10%. Mas quanto que eu perdi exatamente? 10% do quê? 10% dos 19 milhões. Mas é só dos 19 milhões? A gente sabe que dentro da atividade agrícola, a unidade de mensuração, ou seja, a forma como a gente mede a quantidade de produto colhido é em saca, né? Então, veja,
Vamos considerar que para efeito de produtividade, produtividade é a quantidade de sacas colhidas por hectare. Então, para efeito de produtividade, foram colhidas 57,81 sacas por hectare. Isso quer dizer o quê? Que a gente colheu 57,81 sacas para cada hectare dos 5.000. Então, na verdade, nossa produtividade aqui, né, 57,81, nossa área de 5.000 hectares, né? Então, a nossa produtividade total estimada, ou seja, aquilo que a gente pretendia colher ou projetava colher, era de 289.050 sacas totais para os 5.000 hectares. Né? Só que a gente perdeu 10%. Então, 10% de quanto? Dessas 289.050. Né? O que reflete em 28.905 sacas perdidas. Tá? Isso aqui a gente deixou de colher. Como é que a gente vai representar essas 28.905 sacas perdidas? Ora, tirando 10% dos 19 milhões e colocando num razonete chamado de perdas. Tá? Então, a gente lança as perdas aqui de 10%. Isso significa que eu não tenho mais o 100% que eu tinha, né, em termos de sacas, e nem de valores. Então, o meu novo saldo de produto agrícola é 17.172.900, ou seja, que corresponde a quantas sacas? 289.050 sacas menos 28.905 sacas. Então, eu tenho um estoque de sacas de soja, 260.145, né? E que representam, em termos reais, 17.172.900 de custo de produção. E aí, como é que a gente faz esse cálculo de custo, né? A gente pega lá o valor lá de 17 milhões e dividir pela quantidade de sacas. Né? Então, nós temos um custo de R$60 por saca. R$66 por saca. 66,01, né? Então, esse é o nosso custo por saca. Quanto que era o nosso custo por saca antes da perda? Bom, antes da perda era 19 milhões dividido por 289.050, que eram os mesmos 61. Então, perceba que tanto antes quanto depois da perda, a nossa quantidade de sacas continua a mesma, tá? No entanto, a gente tem que tirar aqui do estoque 10% de sacas que não vão ser vendidas, ou seja, que a gente perdeu. E essa perda aqui a gente assume como o quê? Como uma despesa que a gente vai descontar na demonstração de resultado lá na frente, quando a gente vender a produção. Beleza, galera? Até aí? Beleza. Então, vamos fazer a última parte da aula de hoje, que será esse balanço aqui, pré-venda, ou seja, antes da venda. Então, para a gente montar o balanço pré-venda, a gente vai simplesmente pegar os saldos dos razonetes. Começando pelo banco aqui, ó. Vai puxar um saldo bancário aqui, né, que é 2.800.000 menos a soma dessa galerinha aqui, ó, esses
desses dispêndios ou desses gastos. Tá? Então, o nosso saldo bancário é de 1.278.000. Então, a gente vai vir aqui no banco do balanço pré-venda e colocar os do 1.278.000. Aqui em produto agrícola, soja, a gente vai lá no estoque de produto agrícola, vai pegar o valor descontado a perda, tá? De 17.172.900. Eu tenho estoques ainda de insumos. Tem estoque de sementes, né? No valor de 50. Tem estoque de adubo, no valor de 200.000. Tem estoque de fertilizantes, no valor de 1.200.000. E tem estoque de inseticida, no valor de 1.800.000. Eu também tenho que colocar aqui, ó, a perda, que eu ainda vou compensar lá na frente, no valor de 1.908.100. E dentro do ativo não circulante imobilizado, eu tenho que colocar o valor dos tratores e o valor das colheitadeiras. E, obviamente, como eu falei para vocês, a conta redutora de depreciação dos tratores e a conta redutora de depreciação das colheitadeiras. E aí está fechado o meu lado do ativo. Vamos somar aqui e ver se bate. Então, veja, ó. Meu capital inicial era de 4.300.000. Tá? Meu patrimônio era de 4.300.000. Nesse momento, meu patrimônio já é de 24.800.000. Mas vamos ver se fecha o lado do passivo aqui, ó. A começar pelo capital, que vai ser o mesmo capital inicial aqui, ó. 4.300.000. E aí a gente vai colocar lá, dentro do passivo circulante, quais são as obrigações de curto prazo? O arrendamento, 2.500.000. Fornecedores de sementes, 1 milhão. Fornecedor de fertilizantes. Perdão. Vamos colocar aqui o fornecedor de... Fornecedor de fertilizantes. 6 milhões. Fornecedor de inseticidas. No valor de 9 milhões. E o fornecedor de adubo no valor de 2 milhões. E aí a gente vai somar essas dívidas aqui com o capital e ver se dá os 24.800.000. Então, graças às minhas aquisições a prazo, né, o meu patrimônio momentaneamente subiu ou aumentou para 24.800.000, tá? Beleza, galera? Até aí? Beleza. Alguma dúvida? Bom, era isso que eu tinha planejado para hoje, tá?
esse restante do exercício da parte de comercialização eu vou gravar e disponibilizar na sexta-feira para vocês, ok? Então, a gente fez nesse momento até aqui, ó. Tá? E daí daqui para... Na verdade, não, né? A gente fez até aqui. Né? Daqui para frente seria a parte de venda, que a gente vai vender, né? A gente vai pagar o arrendamento, vai levantar o balanço, DFC, DRE, e vai liquidar todos os fornecedores de sementes, fertilizantes, adubos e defensivos. Ah, faltou um detalhezinho aqui, ó. Esse banco aqui, ó, ele pode gerar uma demonstração de fluxo de caixa, que na situação de pré-venda, a gente pode levantar apenas 2 relatórios, o balanço e a DFC. Então, aqui embaixo, ó, tem a gente pode levantar uma demonstração do fluxo de caixa chamada de pré-venda, tá? Onde a gente vai lançar lá o saldo inicial de 2.800.000, né? Vai descontar, né, a soma dos valores de agrônomos mais encargos, né? Mão de obra mais encargos. Vai descontar o valor do agrônomo. Aqui tem transporte e combustível. Transporte no valor de 200 e combustível no valor de 800. Então, a dica que eu dou para vocês é: deixa eu fazer aqui, de ladinho aqui. A dica que eu dou para vocês é: faça primeiro o banco e, com base na conta de banco, faça a DFC. Vocês vão ver que a DFC inicial, ou a DFC pré-venda, né, vai bater exatamente com o saldo de banco que está aqui, ó. Beleza? E aí aqui nós teríamos, então, a sequência, né? Nós chamaríamos de DFC pós-venda. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Então é isso, galera. Nos encontramos de novo na próxima aula ao vivo, na segunda-feira, ok? Depois dessa DFC, está falando dessa aqui? Depois você tem que vender a produção. Esse produto agrícola aqui você tem que vender, fazer essa movimentação aqui, fazer a DRE, fazer a DFC pós-venda e fazer o balanço pós-venda. É isso que você tem que fazer, tá? E aí eu vou gravar um videozinho para sexta-feira fazer essa movimentação restante, essa segunda parte, né, que é a parte da venda, bem pausado, bem detalhado, igual eu fiz a aula de hoje. Beleza? Beleza, professor. Então, galera, era isso. Obrigado pela participação, tá?
e logo mais eu vou disponibilizar essa aula aqui, tá bom? Vou interromper agora a gravação. Tá bom, professora. Até semana que vem.